Bom, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre o livro do John Locke, segundo tratado sobre o governo civil, vamos para o capítulo 9, chamado Dos propósitos da sociedade, política e do governo. Logo no início, John Locke diz o seguinte, abre aspas, se o homem no estado de natureza é tão livre quanto foi dito, se ele é senhor absoluto de sua própria pessoa e de suas posses, igual aos maiores e súdito de ninguém, por que desistiria de sua liberdade, por que desistiria desse império e se sujeitaria à autoridade e ao controle de qualquer outro poder? A essa questão a resposta é óbvia. Embora no estado de natureza ele tenha tal direito, o gozo dele é, no entanto, bem incerto e frequentemente exposto à invasão de outros. Afinal, se todos são tão reis quanto ele, se todos os homens são iguais, e se a maior parte não observa em absoluto nem a igualdade nem a justiça, o gozo de suas propriedades e bens neste estado é bem arriscado e inseguro. Isso faz com que ele esteja disposto a renunciar à sua boa condição, que, no entanto, mesmo sendo a de um homem livre, é repleta de medos e perigos constantes. Assim, não é sem razão que ele procura e realmente se sujeita a unir-se em sociedade com outros que já estão unidos ou têm a ideia de unir-se, em favor da preservação mútua de vidas, liberdades e terras, ao que chamam de propriedades. Então, o John Locke deixa claro que o propósito da sociedade política e do governo é apenas para a manutenção da vida, da liberdade e da propriedade daqueles indivíduos que abriram mão desse seu direito natural do Estado, de viver em estado de natureza, por conta de ser perigoso, belicoso e arriscado, decidiram passar a viver em sociedade. Mas esse deve ser o objetivo, a primazia do governo, a manutenção da vida, da liberdade e da propriedade. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos algumas carências. Quais seriam elas? O John Locke traz algumas delas aqui nesse capítulo. A primeira é que nós precisamos de uma lei para definir o que é certo e o que é errado. Precisamos ter uma medida comum, melhor dizendo, que é o que o John Locke usa aqui, a expressão, para decidir as controvérsias entre os homens. Por quê? Porque se isso não acontece, cada homem, lá no estado de natureza, como ele é juiz de si mesmo e executor das suas próprias ações e punições, ele sempre vai preferir favorecer, é claro, a sua própria ideia, ou melhor dizendo, a si mesmo, em detrimento do outro. Então, por isso, segundo John Locke, essa carência que nós temos, que é inerte ao ser humano, de querer favorecer a si mesmo, esse problema é resolvido, ou melhor dizendo, é sanado, mediado por um poder legislativo que tome conta de resolver esses conflitos, essas contendas sociais, se é que podemos usar aqui essa palavra. E aí o John Locke completa. Um juiz conhecido e imparcial, com autoridade, pois no estado natural, lembra lá, no estado natural todos nós somos juízes e executores, e isso pode levar a problemas na condução da humanidade, isso é óbvio. Né? Uma sociedade onde cada um é juiz de si mesmo, onde cada um é executor dos seus próprios desejos, dos seus próprios anseios, esse é um problema muito grande para a vida em sociedade. Nada contra, o John Locke fala, nada contra você viver dessa forma. Agora, a vida em sociedade, ela requer sacrifícios. Ela requer você abrir mão desse direito e colocar alguns deveres por cima desses direitos. E aí o John Locke conclui que o poder executivo, ele é muito perigoso para ficar na mão de quem sofreu a injustiça. O que o John Locke está dizendo é o seguinte, não somente é perigoso você ser o legislador das suas próprias causas, como você ser o executor das suas próprias causas. Por quê? Porque nós somos guiados, em uma grande parcela, algumas pessoas, pela emoção. E é muito perigoso, eu falei isso lá no início dessa nossa aula, é muito perigoso quando você se deixa guiar pela emoção e a coloca acima da razão. E mais uma vez, o John Locke deixa claro, abrimos mão da liberdade natural em prol de preservar nossas propriedades. Porque se nós não aceitamos viver em sociedade, tudo bem, então você pode viver afastado da sociedade. Mas a qualquer momento um outro indivíduo pode ir lá e ocupar os seus terrenos, assassinar você, ou matar até mesmo a sua própria família e causar mal a seus filhos e a sua própria esposa. Ou seja, a vida e a liberdade, elas são, digamos assim, colocadas sobre esse guarda-chuva da vida em sociedade. E aí no final desse mesmo capítulo, John Locke vai dizer o seguinte aqui para nós, páginas 103 e 104, permitam-me ler aqui para vocês, que eu acho interessantíssimo, e aí eu encerro esse capítulo. No entanto, abre aspas, no entanto, embora os homens, ao entrarem na sociedade, renunciem à igualdade, à liberdade e o poder executivo que tinham no estado de natureza, aquilo que eu falei anteriormente,
em favor da sociedade para que o legislativo disponha à medida que a sociedade necessite, cada um age de acordo com o estabelecido, sempre com o propósito de melhor preservar a si mesmo, bem como sua liberdade e propriedade. Nunca se pode esperar que o poder da sociedade ou o legislativo constituído por ela possa estender-se além do bem comum, ou seja, o executivo, o legislativo, o judiciário, até mesmo o monarca não pode de forma alguma agir em causa própria, pois o bem comum da sociedade sempre deve vir à primazia, em primeira instância. Aí ele continua. Todavia, o legislativo é obrigado a assegurar a propriedade de cada um, prevenindo-se contra os 3 problemas já referidos. Na carência, aquelas 3 carências que eu citei no início aqui desse capítulo, de não ter que ter uma medida do que é certo, do que é errado, a defesa da vida, da liberdade e propriedade dentro da sociedade, a necessidade de ter um legislativo para julgar as contendas, já referidos, que tornam o estado de natureza inseguro e incômodo. Quem quer que detenha o legislativo ou o poder supremo de qualquer comunidade civil deve governar segundo as leis estabelecidas e vigentes, promulgadas e conhecidas pelo povo, e não por decretos improvisados. São os juízes imparciais e corretos que devem decidir as controvérsias de acordo com essas leis, e empregar a força da comunidade internamente, ou seja, o poder executivo, apenas na execução de tais leis, ou fora da comunidade, para impedir ou corrigir transgressões externas, bem como proteger a comunidade de usurpações e invasões. E tudo isso deve objetivar a paz, a segurança e o bem público do povo. Fantástico. Então o que John Locke está dizendo aqui, traduzindo o que ele está falando aqui, é que se uma lei ela vai contra a sociedade, ataca o indivíduo no seu direito à vida, liberdade e propriedade, essa lei ela é inerte e injusta e sequer deve ser respeitada. O John Locke vai falar sobre isso nos capítulos adiantes, quando ele estiver concluindo aqui a nossa aula de hoje. Então vamos para o próximo capítulo. Nesse capítulo, o capítulo 10, das formas da comunidade civil, o John Locke apresenta quais são as 4 formas, segundo ele, a qual uma sociedade pode se organizar. Ele fala sobre democracia, que é o governo de todos, onde todos podem participar ativamente e ter os seus anseios resolvidos ou atendidos ali no seio daquela determinada sociedade. A oligarquia, que segundo John Locke é perigosíssima, pois aqueles homens são selecionados pelos reis para ocupar aqueles determinados espaços, e se o rei for um rei que atente contra o direito da vida, liberdade e propriedade, ele vai escolher pessoas que legislem em causa própria ou que atendam aos anseios do próprio rei. Ele fala sobre a monarquia hereditária, que nada mais do que é quando um rei, por exemplo, vem a falecer e o filho dele, ou até mesmo alguém próximo à família dele, acaba assumindo aquele poder. E o John Locke fala que isso é muito perigoso porque não necessariamente o rei que vem depois, ou melhor dizendo, o príncipe que se tornou rei, não necessariamente ele é imbuído da mesma razão ou do mesmo senso de justiça, de liberdade, vida e propriedade que o rei anterior. Então isso é muito perigoso. E a última forma de comunidade civil que o John Locke aponta aqui é a monarquia eletiva. Essa é aquela que era basicamente como era ou como foi constituído as sociedades primitivas, por assim dizer, onde pegavam as pessoas mais valorosas, mais honradas e elegiam essa pessoa para exercer um poder regulador, a transformando num monarca, num príncipe, num rei, num regente daquela determinada sociedade. Agora, o que o John Locke comenta é, todas essas 4, seja a democracia, poder de todos, seja a oligarquia, homens selecionados pelos reis, seja a monarquia hereditária, onde o rei passa o poder para alguém da sua ascendência, como eu estou dizendo, da sua descendência familiar, ou a monarquia eletiva, todas elas precisam se preocupar com o legislativo, porque é o legislativo que vai manter, é como se o legislativo fosse uma espécie de cola que mantém essa sociedade, seja a democracia, seja a oligarquia, seja a monarquia hereditária ou até mesmo a eletiva, que mantém essa sociedade unida. Mas lembrando que essas leis sempre devem estar em consonância com os anseios, com os desejos da população. E que esses representantes, no caso, que vão ocupar aquele legislativo, sejam escolhidos, claro, em primeira medida, é óbvio, pela população e somente por ela. Então esse capítulo é um capítulo breve, o John Locke apenas comenta sobre isso e traz a reflexão mais uma vez, puxando ou melhor dizendo, defendendo a importância de um legislativo independente que esteja preocupado com a sociedade, a primazia. É imperativo que o legislativo esteja preocupado, claro, com os anseios da população e que os representantes sejam escolhidos pela população através, é claro, de votações ou eleições democráticas.
Bom, vamos para o capítulo 11. No capítulo 11, o John Locke nos traz a reflexão acerca da extensão do poder legislativo. Lembrando aquilo que eu já falei no capítulo anterior, o John Locke considerava o poder legislativo de vital importância para a manutenção da vida em sociedade ou da organização da comunidade civil. Como, mais uma vez, o ser humano ele nasce livre, igual e independente, mas ele abre mão desses direitos fundamentais, ou seja, desses direitos que se encontram no estado de natureza do ser humano para viver em sociedade, faz-se necessário que o legislativo, ou seja, seja escolhido pelo povo e sancionado pelo povo, e que a função do legislativo tão somente preservar a sociedade. Eu acho isso fantástico, porque infelizmente o que vivemos hoje no Brasil é um tanto quanto uma espécie de contravenção desse pensamento, onde o legislativo muitas das vezes atua ou age em conta própria. Permita-me aqui trazer um pedaço aqui da leitura que o John Locke traz o Hooker e vai falar o seguinte sobre as leis e sobre o poder legislativo. Abre aspas. O poder legítimo de fazer leis para comandar sociedades políticas inteiras pertence de fato e por direito a essas mesmas sociedades. Assim, seria tirania se um príncipe ou um soberano de um estado qualquer do planeta tomasse para si as rédeas do governo de determinada sociedade estabelecida, agindo ele por conta própria, e não por uma autorização expressa recebida imediata e pessoalmente de Deus, ou então pelo consentimento de uma autoridade devidamente constituída, que preserve leis para aquele determinado povo. Não tem valor, portanto, as leis que não são aprovadas pelo povo. Isso aqui é uma citação que o John Locke traz do Hooker, que era um cara que comungava das ideias do John Locke. O que é que o John Locke e o Hooker estão dizendo, basicamente? É que o legislativo não pode otorgar o controle do ser humano. Por quê? Porque, primeiro, ele recebeu esse poder do indivíduo. Quando eu abri mão do meu direito individual de ser legislativo e executivo da minha própria vida e elegi uma pessoa para me representar, então essa pessoa recebeu o poder de mim. Segundo, que essa mesma pessoa que compõe o legislativo deve também se submeter às leis que ela mesma vier a criar. E terceiro, o poder deve ser limitado, pois o que deve ser buscado numa vida em sociedade é justamente o bem comum, o bem-estar daquelas pessoas que compõem a sociedade. O que é curioso falar aqui, abrindo um parênteses, porque a visão que as pessoas têm sobre o liberalismo é uma visão muito negativa. Nós já estamos encaminhando-se aqui para o final da nossa aula, e em nenhum momento eu falei sobre economia, falei sobre dinheiro, falei sobre finanças, falei sobre recursos financeiros, ouro, prata, bronze. Não, estou apenas falando sobre moralidade e ética. Então é fantástico que nós comecemos pelo John Locke, que foi o primeiro a se preocupar com as questões da sociedade no âmbito moral e ético. Agora, mais uma vez, o John Locke comenta que isso não dá ao legislativo o poder de fazer decretos arbitrários e improvisados. O legislativo precisa entender que ele recebeu o poder concedido pelo povo, mas ele deve honrar esse poder que foi concedido pelo povo e evitar fazer decretos improvisados ou arbitrários. Porque senão, pergunta o John Locke, por qual razão eu abriria a mão do meu direito natural se os legisladores atuam em causa própria? O poder concedido a eles deve ser limitado, e é óbvio, temporário. Em síntese, John Locke conclui, o poder legislativo não pode ir contra a vida, a liberdade e a propriedade do cidadão, desde que estes estejam em consonância com as leis que foram promulgadas com aval de todos. Então, o que é que o John Locke fala? Exceto, existem algumas exceções, por exemplo, que é tempo de guerra. Em tempos de guerra, as leis, digamos assim, improvisadas podem ser colocadas para votação, até mesmo serem promulgadas, porque como o John Locke falou lá no início, o estado de guerra ele é uma exceção e por conta disso as leis terrenas elas podem não dar conta. Então talvez não. É necessária essa urgência das aprovações, da promulgação de algumas leis num espaço, ou melhor dizendo, num estado de guerra. E somente nisso. Não se vale desse argumento para poder colocar sempre leis arbitrárias ou até mesmo que vão contra o preceito inicial de se viver em sociedade, que é preservar a vida, a liberdade e a propriedade. E por último, John Locke conclui que é necessário que o executivo tenha um exército para a manutenção das fronteiras e para defender o próprio povo. Isso tem que estar regulado, isso tem que ser compreendido pela sociedade. Porque se uma determinada comunidade não tem um exército, ela se coloca à mercê de uma comunidade, de uma tribo, de um país vizinho, e ela pode ser invadida. E o John Locke
finaliza, para a gente fechar aqui esse capítulo, que o legislativo não tem o poder de transferir o seu poder para outra pessoa. O legislativo foi imbuído, escolhido, selecionado e sancionado pelo cidadão, e apenas esse cidadão que foi escolhido para ocupar o legislativo é que deve exercer esse poder. Caso ele, porventura, não queira, ou, sei lá, aconteceu algum problema familiar e ele teve que se ausentar, ele não pode ter o direito de passar esse poder a outra pessoa. Ele perde aquele mandato e um outro indivíduo é escolhido, selecionado, sancionado pela população para ocupar aquele espaço, seja numa Assembleia Legislativa ou até mesmo numa Câmara de Leis, onde se façam as leis. Tá? Esse é o capítulo 11 da extensão do poder legislativo. Nós vamos encaminhando aqui já para o final da nossa aula, e nos próximos capítulos John Locke vai se aprofundar um pouco mais na questão do legislativo. Então vamos para o capítulo 12. O capítulo 12, o título do capítulo 12 chama-se Dos Poderes da Comunidade Civil, Legislativo, Executivo e Federativo. É um capítulo também curto e breve, onde John Locke vai falar, basicamente, resumidamente, quais são os poderes de cada um desses grupos de poder, executivo, legislativo e federativo. Bom, é óbvio e ululante que o John Locke deixa claro que executivo, legislativo e federativo devem ser desassociados, mas não quer dizer que eles não devam ser unidos. Repito, para John Locke, os três poderes devem cada um manter a sua independência. Mas isso não quer dizer que eles três possam ir em sentidos diferentes, porque se isso acontece, existe um grande risco daquela sociedade, daquela comunidade civil ruir, ou, melhor dizendo, não prosperar. Bom, separação estrita entre o legislativo e o executivo, foi o que eu acabei de falar aqui. Os legisladores devem, é óbvio, seguir as leis criadas por eles mesmos, nada dessa ideia maluca que nós temos no Brasil e em alguns países de foro privilegiado. O que cabe ao executivo é executar as leis sancionadas e promulgadas pelo legislativo e não somente também defender a nação. E o John Locke traz um outro poder aqui que é o chamado poder federativo, que é responsável pela segurança externa, né, ou seja, para se defender de invasores externos, e também se preocupar com ameaças externas, no caso no sentido de imigrantes que venham de outro país e não respeitem as leis daquela determinada comunidade. Então o poder federativo deve se preocupar com a segurança e com o interesse do povo no sentido de benefícios e prejuízos. Se, por exemplo, fazer uma sociedade, fazer uma união com o reino vizinho, isso vai trazer benesses ou vai trazer mais prejuízos? Cabe ao poder federativo tomar essa decisão. Tá? Então, legislativo, leis, executivo, executar as leis, e os federativos se preocupar com o âmbito federal, no caso de segurança externa da comunidade, ou da sociedade, ou do reino, ou daquele determinado país. Mais uma vez, esses poderes têm que ser separados, mas têm que caminhar juntos e em direção à manutenção daqueles três direitinhos básicos que John Locke deixou claro lá no início, e vez ou outra ele traz aqui, que é direito à liberdade, vida, melhor dizendo, direito à vida, liberdade e propriedade. É isso que ele vai falar aqui nesse capítulo. Bom, vamos agora para o capítulo 13, chamado da sujeição dos poderes da comunidade civil. O John Locke deixa claro que o legislativo ele é o poder supremo diante dos demais poderes, desde que respeitados o objetivo que o John Locke já falou, vida, liberdade e propriedade, e o bem-estar e o bem comum, é claro, da comunidade. E caso um membro do legislativo não honre essa responsabilidade, o poder retorna ao povo, pois foi o povo que, de maneira democrática, de maneira justa, ou participando de uma eleição, escolheu para que aquela pessoa fosse para ocupar um espaço no legislativo. Mas o que o John Locke comenta nesse capítulo é o seguinte, que seja o poder legislativo, seja o poder executivo, seja o poder federativo, todos eles estão sujeitos a um outro poder, que é o poder da população, o poder da sociedade, que foi eles, na verdade, fomos nós seres humanos, nós participantes, membros daquela comunidade, que abrimos mão do nosso direito do Estado da natureza para conceder a outras pessoas um poder de legislar, de executar e de federalização. Então, por conta disso, cabe a nós também participar desse processo de sujeitar os poderes da comunidade civil. E o que o John Locke comenta aqui nesse capítulo é que devemos ter muito cuidado, mas uma atenção redobrada com o quê? Com o executivo que se intromete no legislativo ou vice-versa. Isso não pode acontecer de forma alguma, porque quando isso acontece, existe
o conflito de interesses. E o conflito de interesses não é de forma alguma benéfico para a manutenção da ordem social. E o que o John Locke comenta aqui, que é curioso, que ele fala que nessa situação, melhor dizendo, naquela época, tá, gente? Estamos falando do século XVII, é importante lembrar isso aqui bem claro. O poder legislativo nem sempre precisa, nem sempre o poder legislativo precisa estar presente ou atuante. Ou seja, por exemplo, eu acho que para John Locke, o John Locke queria dizer que não há necessidade de que o poder legislativo se reúna todos os dias da semana para decidir leis. Não, o John Locke, eu creio que o John Locke era muito contrário a inúmeras leis. Ele era a favor da lei, claro, para a manutenção da ordem social, mas não certamente a inúmeras leis ou leis inúteis, porque cada lei que você fosse criar que não tivesse como escopo claro de manutenção da ordem social, do bem-estar social, essa lei estaria indo contra o próprio conceito de vida, liberdade e propriedade. Mas o que o John Locke fala é que o executivo, sim, o executivo precisa e necessita estar presente a todo momento, porque afinal de contas é ele que vai fazer com que as leis que foram promulgadas e sancionadas pelo Poder Legislativo, que o povo escolheu, que essas leis sejam respeitadas. E se for preciso, como diz o John Locke, afinal de contas é o Poder Executivo, o uso da força é justificado na mesma proporção ou maior. Então, se o indivíduo que topou viver em sociedade não respeitar aquela lei que foi promulgada, sancionada e constituída por um representante legal, uma pessoa que ocupa o legislativo, e esse indivíduo não respeita a lei, ele pode sim ser punido, ou até mesmo ele pode, no caso, o Poder Executivo tem o direito de usar a força para fazer com que a lei seja respeitada. E se ainda assim o indivíduo acha que aquela lei é injusta, ele simplesmente tem o direito de sair, não fazer mais parte daquela comunidade, daquela sociedade e ir para uma outra sociedade. E aí o John Locke conclui esse capítulo falando o seguinte, repare, atentem ao que o John Locke fala sobre como o legislativo, o executivo, o federativo devem agir. Salus populi suprema lex. Traduzindo, o bem-estar do povo é a lei suprema. É certamente uma regra justa e fundamental, e aquele que a segue com sinceridade não pode incidir em erro. Mesmo que o executivo, que tem o poder de convocar o legislativo, considerando mais a proporção real do que a forma de representação regulamentar, não pelos antigos costumes, mas pela razão objetiva, o número de eleitos em todas as localidades que têm o direito de ser distintamente representadas. E nenhuma pessoa, mesmo incorporada, pode pretender na mesma proporção a ajuda que fornece ao público. O que o John Locke está dizendo é que o poder legislativo deve se submeter, acima de tudo, à população. O bem-estar do povo é a lei suprema e que cabe ao executivo somente e tão somente fazer com que as leis sejam respeitadas no seio daquela sociedade civil. É basicamente isso que o John Locke está dizendo aqui a nós, trazendo aqui a reflexão lá do século XVII para os dias atuais. Bom, vamos nos caminhar para o final do livro, capítulo 14, chamado da prerrogativa. Bom, dando continuidade aqui à nossa aula, no capítulo 14, chamado da prerrogativa, John Locke vai nos atentar para o seguinte, que o executivo, vez ou outra, é importante deixar isso aqui claro, ele precisa também ter um poder moderador, ou seja, quase um poder legislador, para resolver impasses que o legislativo ainda não se debruçou, ou para dar celeridade aos acontecimentos que demandam uma resposta imediata. Vou trazer um exemplo real aqui. Um presidente, por exemplo, que representa o executivo, ele tem um poder de mandar decretos para que o poder legislativo se debruce sobre ele e tome uma decisão. Até o momento em que o Congresso, no caso o poder legislativo, se debruce sobre um decreto, por exemplo, de um presidente. Bolsonaro tem feito isso muito atualmente, só para citar aqui como exemplo, quando ele manda um decreto para o Congresso, para o Poder Legislativo, é porque ele quer que o Poder Legislativo se debruce sobre uma questão que ele considera ser importante. Isso é um poder atribuído a ele na Constituição Federal. E ele diz, o John Locke comenta que isso é válido. Isso faz todo sentido. Afinal de contas, o Executivo ele tem demandas mais urgentes e que ele não pode sempre ficar à mercê do Legislativo. Então, quando o Poder Executivo utiliza-se desse seu aparato, digamos assim, para enviar um determinado projeto de lei ou uma medida protetiva ou qualquer coisa parecida com essa para o Legislativo tem um prazo útil para poder se debruçar sobre aquela questão. E enquanto isso não acontece, o que o Executivo definir naquele decreto escrito por ele
torna-se lei, até que o legislativo debruce-se sobre a questão e aprove, promulgue ou não aquela questão. Mas o John Locke deixa claro que esse poder concedido ao executivo jamais não pode ser utilizado de forma leviana, ou seja, para favorecer os seus próprios interesses. E aqui, nesse sentido, o John Locke faz mais uma crítica ferrenha à monarquia absolutista, porque é basicamente isso que acontece quando os reis colocam para votação medidas ou leis que apenas atingem, ou melhor dizendo, trazem benefícios para si mesmo ou para os seus, digamos assim, companheiros, compadrios, colegas, digamos, de certa forma. Pelo menos é isso que acontece na monarquia absolutista. Porque deixamos claro o seguinte: para o próprio magistério da Igreja Católica, o rei, ele tem um poder que foi imbuído a ele por Deus. Mas o próprio magistério da Igreja Católica deixa claro que se esse rei começasse a utilizar do poder divino que foi concedido a ele por Deus para seus próprios benefícios, ou para maltratar, ou para maldizer, ou para prejudicar a população, esse rei tende a poder ser destronado, poder ser desafiado, até mesmo perder a autoridade, no caso monárquica, que ele recebeu, seja de um poder divino, ou seja da população. E o que o John Locke comenta aqui no final desse capítulo é que, na ausência do legislativo e do executivo, imaginemos aqui um cenário de guerra, onde o rei decidiu acabar com o legislativo, acabou atribuindo para si o poder tanto do legislativo quanto do executivo. Nesse sentido, o que é que cabe à população? Rogar a quem, já que o poder legislativo foi dissolvido pelo rei? O John Locke comenta que, nessa situação, cabe à população cabe à população rogar em primeira instância ao poder divino, à lei, à legislação divina. Como exemplo, uma das minhas últimas leituras relacionadas a esse tema foi um livro de um padre chamado Javier Oliveira Ravaz, que fala sobre a Revolução Cristera, onde os mexicanos sofreram com um governo ditatorial, maçônico, de Plutarco, que ele começou a perseguir a Igreja Católica. E o que os padres, os bispos do México falavam em primeira instância é: primeiro roguemos aos céus para que ele resolva essa situação. Aí você pode se perguntar, tá, tudo bem, a gente vai ficar esperando Deus julgar? Não necessariamente. Uma vez que essa primeira etapa foi feita, ou seja, rogar aos céus para que essas contendas, esses conflitos entre o poder executivo e a população venham a ser resolvidas, e porventura o rei começou a se tornar cada vez mais perverso, cada vez mais cruel, cada vez mais autoritário, aí sim, cabe à sociedade civil se organizar para destronar esse rei, que foi o que aconteceu mais ou menos ali também no México. Bom, no próximo capítulo, ou seja, tomar muito cuidado com essa prerrogativa do executivo, mas também é óbvio que vez ou outra o rei pode se valer desse poder para abusar da população. E quando isso acontece, a população tem, em primeira instância, rogar a Deus e, em segunda instância, se preparar para o conflito armado que pode vir a acontecer. Bom, capítulo 15, dos poderes paternos, político e despótico considerados em conjunto. Nesse capítulo, brevemente, o John Locke vai dizer onde cada um tem influência, onde o poder político influi, onde o poder político tem seu poder relevante e o que vem a ser o poder despótico. Então, permitam-me ler aqui rapidamente, tá? Então, o que vem a ser o poder paterno? Aquilo que nós já falamos lá no início. Esse capítulo é uma espécie de resumo de tudo que ele falou nos capítulos anteriores. Então, cabe ao poder paterno educação dos filhos. Ele não pode, de forma alguma, ser um governo severo e arbitrário para com os filhos. Afinal de contas, se um pai ou uma mãe trata mal os filhos, ele não pode esperar que no futuro os filhos retribuam de maneira honrosa o cuidado que foi dado a ele. Então os pais têm que levar isso muito em consideração. E que não se estende, o poder paterno não se estende à vida, à morte e à propriedade do filho. Pai, ou os pais, melhor dizendo, têm obrigação e dever de cuidar das crianças, mas isso não concede a eles o poder sobre a vida, a morte e a propriedade dos próprios filhos. Bom, o poder político é aquele poder que nós, cidadãos comuns, abrimos mãos do estado de natureza para viver sobre a égide ou sobre o controle de uma determinada sociedade, preservando, claro, a si mesmo e a comunidade como um bem maior. E, claro, com os três poderes, legislativo,
executivo e federativo, onde cada um tem a sua função bem definida, onde um não passe por cima do outro. E o terceiro poder, que o John Locke comenta aqui, é o poder despótico. Esse é o pior de todos. Ele acontece mais em cenários de estados de guerra. Ele vai falar que o poder despótico é arbitrário e absoluto, ou seja, age em prol dos seus próprios interesses, e ele é absoluto porque ele não aceita contradição. Ele acontece muito mais em tempos de guerra, isso é óbvio, como eu já falei aqui no início. No estado de paz, dificilmente você vai ter um poder despótico. Ele fala que os prisioneiros que são capturados nesse cenário de poder despótico, eles acabam se tornando prisioneiros e podem passar a ser servos ou até mesmo escravos por resto da vida, mas respeitando, claro, o direito de vida, liberdade e propriedade daqueles que foram dominados. Então é isso que o John Locke vai falar nesses 3 capítulos, melhor dizendo, esses 3 poderes, sobre o paterno, o poder político e o poder despótico. E aí permitam-me ler aqui o final desse capítulo, que o John Locke vai nos falar, vai nos trazer a seguinte reflexão. Aquele que refletir sobre o início, a extensão e as finalidades distintas desses 3 poderes, verá claramente que o poder paterno está longe do exercido pelo magistrado, ou seja, são coisas totalmente distintas, e que é superado pelo despótico. O governo absolutista, onde quer que esteja presente, está longe de ser um tipo de sociedade civil, que é tão discrepante em relação a ele, assim como é a escravidão em relação à propriedade. O poder paterno existe apenas enquanto existir a menor idade do filho, incapaz, durante esse período da vida, de administrar sua propriedade. Já o poder político existe na situação em que os homens têm sua propriedade. Quanto ao poder despótico, ele existe sobre aqueles que não têm qualquer propriedade. Então esse é o perigo de não se viver em sociedade, porque você pode estar submisso ou você pode acabar sendo dominado por um poder despótico. Bom, nesse capítulo de número 16, chamado da Conquista, o John Locke vai falar que acontecem algumas desordens na vida em sociedade e algumas vezes o poder ele é conquistado através da conquista e não pelo bem-estar, ou melhor dizendo, ou não pela, digamos assim, pela concordância das pessoas que compõem aquela determinada sociedade. O que o John Locke vai falar sobre o poder da conquista, ou melhor dizendo, da conquista, é que inicialmente a primazia, o governo é consentimento do povo, não necessariamente aquele que conquista está realizando um governo ou está promulgando um governo. E que construção, destruição e reconstrução são coisas totalmente distintas. A construção vem quando alguns seres livres abrem mão da sua liberdade para fazer parte de um governo. Eles estão construindo alguma coisa. A destruição é o poder despótico, é você chegar numa determinada comandada, determinada região, determinado país, determinado terreno e acabar destruindo tudo que tinha ali, visando reconstruir algo por cima. O que o John Locke vai falar é que há que se ter muito cuidado sobre essa reconstrução, porque a conquista não traz a você direitos que apenas a construção traz. É isso que o John Locke vai falar aqui, por exemplo, quando ele diz o seguinte, que um ladrão ou um pirata não pode demandar, por exemplo, que a justiça seja feita para ele, afinal de contas, ele já começou sendo injusto. Um ladrão ou um pirata, ele não pede autorização à pessoa que ele vai furtar, que ele vai roubar. Imagine se um pirata vai pedir autorização para invadir determinado lugar e roubar os pertences das pessoas que ali estão. Não faz sentido algum. Então esse mesmo pirata ou esse mesmo ladrão não pode demandar uma justiça própria para ele. Afinal de contas, ele já começou sendo injusto. Ou seja, ele não pode demandar para ele, eu conquistei vocês, vocês agora pertencem a mim. Eu roubei seus pertences, eles agora são meus. Você até pode dizer isso, mas querer se valer da justiça para validar esse seu argumento, para John Locke não faz sentido nenhum. Da mesma forma que um general que arregimenta alguns soldados e parte em direção a uma guerra, uma vez conquistada, uma vez vencida essa guerra, aqueles soldados que estavam junto com eles passam a, no mínimo, ser mais livres do que eram antes. Porque, afinal de contas, eles abriram mão da sua própria vida para lutar em nome daquele general, e eles têm como direito reparatório passarem a ser mais livres do que eram antes. Quer ver um exemplo claro disso? Claro, o John Locke não acompanhou isso, afinal de contas ele faleceu em 1704, início do século XVIII. A Guerra de Secessão nos Estados Unidos é um exemplo muito clássico disso, quando a parte sul dos Estados Unidos começou a oferecer cartas de alforria para os escravos que participassem da guerra, uma vez eles fossem vencedores. Muitos escravos foram libertos
com o fim da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, porque foi prometido a eles que caso aquela contenda racial, aquele conflito bélico fosse resolvido, sancionado, eles seriam livres, ou seja, eles passaram a receber como direito algo que eles não tinham antes, porque eles abriram mão da sua vida, da sua liberdade, da sua propriedade, em nome de um bem maior, em nome de um bem comum, ou seja, em nome de um bem-estar social, ou seja, a unificação dos Estados Unidos da América, que estava separada ali entre Norte e Sul. Agora, uma vez vencida essa contenda, esse conflito, essa guerra, necessariamente esse general tem controle sobre as pessoas que foram dominadas? O que John Locke vai dizer que não tem. Por quê? Porque o conquistador não tem nenhum poder sobre os sobreviventes e nem daqueles que aceitem bons termos. O que é que o John Locke está dizendo? Uma vez que você dominou aquela determinada região, aquele determinado povo, você não tem, primeiro, o controle sobre as posses, que é daquele povo, a não ser para reparar os custos da guerra, se for uma guerra justa, ou para ofertar a esse cidadão que foi conquistado pelo seu exército a possibilidade de ele viver sobre a égide, sob o controle de você mesmo. Mas, lembremos, deixar claro que, como o direito à vida, à liberdade e propriedade está acima de todos os outros, é uma decisão pessoal do cidadão que foi dominado, caso ele não tenha ido para a guerra. É importante deixar isso aqui claro. A partir do momento que você topou, ou melhor dizendo, que você se aliou a um exército para guerrear com outro exército, você automaticamente você fica à mercê do conflito bélico ou do que se foi resolvido naquela guerra. Mas se você não participou da guerra, você ficou em casa, por exemplo, por um motivo, sei lá, vamos supor que você seja uma pessoa doente, tenha algum tipo de deficiência física, você não pôde participar da guerra de maneira ativa, mas o seu país foi derrotado. Nesse caso, segundo John Locke, você não é obrigado a fazer parte do novo governo e tampouco você pode ter surrupiado ou tomado as suas posses. Da mesma forma que a sua família não é obrigada a se prostrar, a se curvar diante do novo conquistador, do novo monarca ou do novo rei. E ao conquistador cabe apenas tomar as posses necessárias para reparar o que ele gastou na guerra. E da mesma forma, filhos e esposas e descendentes permanecem livres. E cabe a eles, e somente a eles, escolherem. Ou seja, cabe aos dominados, se eles querem ou não fazer parte desse novo regime. Pois, afinal de contas, devemos lembrar que liberdade, vida, liberdade e propriedade se coloca acima dessa questão do estado de guerra. E que as promessas que, porventura, os conquistadores venham a fazer para o seu povo, ou para o seu novo povo, caso esses aceitem entrar sobre o seu jugo, possuem peso de ouro. É isso que o John Locke vai falar. E o próximo capítulo, tem a ver com o capítulo da usurpação. O que vem a ser usurpação? Continuam aqui na mesma linha. Lembram do conquistador que tomou o poder de uma pessoa que estava lá antes dele, de um monarca, de um rei, de um príncipe que estava lá antes dele, ou seja, ele usurpou o poder. O conquistador, John Locke vai nos dizer nesse capítulo breve, o conquistador, mesmo sendo uma guerra justa, não passa a ser o dono, o novo rei em automático. Ele não pode usurpar o direito de outra pessoa. Ele precisa conquistar o respeito, a admiração e, se necessário for, liberar os cidadãos que não queiram fazer parte do novo regime instituído. O que é que o John Locke está falando é o seguinte: dominei essa região, mas tem pessoas que não estão querendo viver sobre minhas leis, sobre o meu controle, elas são livres simplesmente para sair, pegarem os seus pertences, suas posses, seus familiares e irem embora para outro lugar. O conquistador não pode se valer desse domínio que foi conquistado no estado de guerra para querer se outorgar, ser o novo rei, ser o novo comandante, ser o novo monarca daquela região. Porque se ele faz isso, ele se torna o quê? Um tirânico. E se ele se torna um tirânico, ele pode ser destituído do poder. E esses são os dois últimos capítulos do livro de John Locke. Tem a ver com a tirania e tem a ver com a perda ou a dissolução do governo, que é isso que nós vamos concluir aqui essa nossa primeira aula do livro do John Locke, melhor dizendo, primeira e única aula sobre o livro de John Locke, segundo tratado sobre o governo civil. Então vamos agora para os dois últimos capítulos que estão relacionados com esse capítulo anterior, que é a usurpação do poder, que é tirania e da dissolução do governo. Bom, para concluir nossa aula de hoje, do livro do John Locke, chegamos no penúltimo capítulo chamado Da Tirania, capítulo de número 18. Lembrando que são 19 capítulos, permitam-me iniciar lendo na totalidade aqui o que o John Locke fala sobre a tirania. Assim como a usurpação, que é aquilo que eu falei no capítulo anterior,
é o exercício do poder que outra pessoa tem direito. A tirania também é o exercício do poder sobre o direito legítimo de outra pessoa. E isso significa usar o poder que alguém tem em suas mãos, não para o bem dos submissos a ele, mas em benefício próprio. Quando o governante, mesmo legítimo, não governa de acordo com a lei, mas segundo sua vontade, suas ordens e seus atos, não visam a preservação das propriedades do povo que o elegeu. Lembrando, propriedades aqui está no plural, mas tem a ver com vida, liberdade e, é claro, a própria propriedade. Mas, em vez disso, a satisfação de sua própria ambição, vingança, cobiça ou qualquer outro desejo irregular. Por que é que o John Locke nos traz para refletir sobre esse ponto? Lembremos, John Locke vivia numa época onde muitas pessoas defendiam a monarquia absolutista, inclusive dando razão, ou melhor dizendo, dando escopo para que monarcas absolutistas cruéis e perversos dominassem e assassinassem seu próprio povo. O que o John Locke comenta aqui nessa situação é que esses monarcas acabam se tornando tiranos. E por conta disso, o pecado da tirania é um pecado gravíssimo, pois o rei que foi imbuído a Deus, ou imbuído por Deus, desculpa, melhor dizendo, ou pelo próprio povo, para cuidar do povo, acaba fazendo justamente o contrário ao perseguir, assassinar e aprovar leis ou até mesmo executar situações ou leis que vão contra o próprio povo, que ele deveria, a princípio, a primazia, em primeira instância, defender. Então, isso é um pecado gravíssimo, segundo o próprio John Locke aqui, e ele continua. Seja um rei ou um magistrado que tenha desrespeitado o princípio do bem comum, seja um rei ou um magistrado, ele se torna instantaneamente um tirano e pode ser desafiado como um homem qualquer. Nessa época, quando John Locke escreveu isso, algumas pessoas não pensavam nesse mesmo sentido, de que você não poderia, ou você não teria, melhor dizendo, poder para questionar um rei ou um magistrado ou alguém do poder legislativo. Mas o John Locke comenta o seguinte, ele faz a seguinte pergunta. Podemos nos opor às ordens de um príncipe? Suas ordens podem ser recusadas quando consideradas abusivas e ilegítimas? Isso vai agitar e subverter todas as ações políticas, e em vez de governo e ordem, restará somente a anarquia e confusão. Então o que o John Locke comenta é que algumas pessoas defensoras da monarquia absolutista e de reis perversos e cruéis que atentavam contra a população, segundo essas pessoas, seria muito perigo se qualquer pessoa pudesse refutar ou até mesmo recusar uma lei injusta promulgada por um magistrado ou até mesmo por um rei. Mas o John Locke deixa isso aqui claro, que primeiro, já tem que estar no escopo da legislação, ou já deve ter que ter uma lei já definida e bem clara, de que se porventura o rei não estiver consonante com o bem-estar da sociedade, ele pode sim ser questionado por qualquer cidadão, pois ele está indo contra o estado da natureza daquela sociedade, daquela comunidade, que deve ser, em primeira instância, o bem-estar, o bem comum de todos que compõem aquela sociedade. Só que o que o John Locke comenta é o seguinte, tomemos muito cuidado com esse poder ou com esse direito de questionar o rei em excelência, ou até mesmo um magistrado, até mesmo alguém que representa o legislativo. Porque essas pessoas estão num estado um tanto quanto mais, como é que eu posso dizer, mais danoso, não apenas porque elas têm um poder constituído por elas pela população, mas é porque também tem que ter muito cuidado, porque se você abre precedência para que qualquer pessoa questione um rei ou até mesmo um magistrado, você pode sim de fato desbancar para a anarquia, porque qualquer pessoa pode dizer, por que eu devo obedecer a essa lei? O que o John Locke comenta é o seguinte, tem que se reparar se essas injustiças cometidas pelo rei ou pelo poder legislativo vêm acontecendo de maneira constante e incessante. Caso isso aconteça, caso isso venha a acontecer, aí sim abre o precedente para que uma pessoa comum questione, seja o poder legislativo ou o poder executivo, no caso da pessoa, no caso do rei. Só que lembremos, claro, que como a vida, em primeiro lugar, ela deve ser, como é que eu posso dizer, garantida nessas questões de conflitos, os enviados pelos reis possuem uma espécie de, segundo John Locke, uma suspeição de dúvida, ou seja, o poder executivo ele pode, e isso acaba acontecendo vez ou outra, errar. E por conta disso, mesmo que o poder executivo erre, ele tem direito a uma espécie de suspeição de dúvida, afinal de contas, você não pode simplesmente, o rei errou uma vez,
vamos queimar o rei, vamos cortar a cabeça dele. Não é assim que funciona segundo John Locke. Tem que se ter uma série de ações negativas e danosas à sociedade, ao seio da sociedade, ou melhor dizendo, ao âmbito da sociedade civil organizada, para que se justifique conflitos ou para que se justifique o questionamento daquele rei ou daquele magistrado. E aí, caso isso venha acontecer algumas vezes, aí sim, se o rei demonstrou várias vezes seguir por um caminho que vai contra o direito natural da sociedade, a vida, a liberdade e propriedade, aí sim é chegada o que? A hora de pensar na dissolução do governo. E aí o John Locke vai concluir o seu livro falando sobre as possibilidades da dissolução de um governo recém-instituído ou até mesmo otorgado pela população, que deve ser a primazia, todos os governos devem ser a primazia, otorgados pela sociedade que compõe aquele reino. E aí chegamos no último capítulo do livro de John Locke, chamado Dissolução do Governo. Bom, chegamos finalmente ao último capítulo do livro de John Locke, chamado da Dissolução do Governo. Lembrando que esse é um capítulo que está em total consonância com o que foi dito nos capítulos anteriores, por exemplo, no capítulo da usurpação, da conquista, da usurpação, da tirania e da dissolução do governo. Se um governante toma de assalto, conquista determinada região, ele tem que tomar cuidado, que ele não necessariamente ele é proprietário do poder, ou seja, não necessariamente ele está usurpando o poder. Se ele se torna um tirânico, ele pode e deve ser retirado, ou seja, aquele governo deve ser dissolvido. É isso que o John Locke vai apontar aqui nesse nosso último capítulo do livro, segundo o Tratado sobre o Governo Civil. Bom, nesse capítulo, o John Locke inicia-se separando que existem dois tipos de dissolução, basicamente. Dissolução da sociedade e dissolução do governo. São coisas distintas e ele deixa isso aqui bem claro logo no início do capítulo. A dissolução da sociedade acontece de duas formas, segundo John Locke. Uma, quando forças estrangeiras invadem aquela determinada região e por conta disso, é óbvio, aquela sociedade que vivia em harmonia ou até mesmo de maneira unificada acaba sendo dissolvida por conta de uma força estrangeira, ou seja, uma invasão bárbara ou coisa parecida com isso. Uma outra forma, segundo aponta John Locke aqui no seu livro, em que a sociedade pode ser dissolvida, tem a ver com a dissolução por dentro, ou seja, a dissolução de dentro para fora. Quando o legislativo é subjugado ou fechado, e aí você destrói essa estrutura governamental vindo de dentro, ou seja, você implode a estrutura governamental de dentro para afora. Em ambas essas situações, seja por uma invasão externa, ou seja por uma destruição de dentro para fora, no caso do legislativo, querendo destruir o executivo ou vice-versa, teremos o fim do governo. É óbvio, porque aí você não tem mais como manter essa cola que acabava por unificar a sociedade em prol do bem comum. Nesse caso, o que é que John Locke fala? Caso isso venha a acontecer, as pessoas que estavam presentes naquela sociedade voltam ao estado de liberdade natural, podendo seguir sua vida e sua consciência, ou seja, elas voltam a ter a integridade, liberdade e independência absolutas, seja para constituir um novo governo, seja para participar de um novo governo, ou seja, simplesmente para não participar de governo nenhum. Mas Locke nos lembra que é necessário que na própria legislação tenhamos mecanismos para evitar que isso venha a acontecer, porque isso é, de toda forma, maléfico e, de forma alguma, isso é benigno para a sociedade, a dissolução do governo, a dissolução da sociedade. Então, John Locke deixa bem claro que é necessário, primeiro, por exemplo, contra a dissolução proveniente de uma invasão externa, é necessário que esse governo tenha um exército para se defender, é óbvio. E para a dissolução de dentro para fora, através do executivo, legislativo, federativo, entrando em conflitos em prol de interesses comuns, o que John Locke comenta é que uma medida para evitar que isso aconteça são leis de abuso de autoridade, tanto para o executivo, quanto para o legislativo, quanto para o federativo, para impedir que alguma pessoa que pertença a um desses três grupos de poder, executivo, legislativo ou federativo, pense em si mesma ou em beneficiar os seus próximos ou os seus parentes ou coisa parecida com isso. Então que ela tenha na própria lei mecanismo de leis de abuso de autoridade para impedir que isso venha a acontecer. Agora, o John Locke termina esse capítulo mais uma vez deixando claro o seguinte: o legislativo não pode aprovar nunca leis injustas, imorais e danosas à lei natural de preservação da vida, liberdade e propriedade.
E lembremos, claro, o seguinte, que isso pode acontecer também pelo executivo. Da mesma forma que o legislativo pode criar leis injustas, imorais e danosas à lei natural do ser humano, o executivo também pode fazer isso através da força, através do dinheiro, ou seja, a corrupção, e o controle da eleição e dos eleitores. Então, se o executivo faz alguma dessas três formas, seja através da força, do dinheiro ou da corrupção do sistema eleitoral, o executivo está abrindo margem para ser dissolvido, da mesma forma que o legislativo, caso ele aprove leis injustas, imorais e danosas à lei da natureza. E aí, o John Locke conclui esse capítulo nos trazendo a seguinte reflexão. Ele traz um argumento de algumas pessoas que estavam contra ele quando elas questionavam o John Locke sobre o seguinte, que o povo é burro e não faz sentido deixar as bases do governo na sua mão, pergunta o John Locke. Respondendo aos seus críticos, ele vai comentar o seguinte. Primeiro, você dizer que o povo é burro, automaticamente você já está se excluindo da vida em sociedade. Então, se você diz que o povo é burro e que não pode deixar na mão do povo o controle do governo ou da sociedade, automaticamente você é um ser que deve estar no estado natural. Então, por que você está vivendo em sociedade? Se você acha que melhor dizendo, que o povo é burro, e algumas pessoas achavam naquela época que elas não podiam, que a população não podia ter o controle da sua própria vida, por que você está vivendo em sociedade? Por que simplesmente você não se afasta da sociedade? E por que o John Locke defende que é o povo que deve controlar a sociedade? Ou melhor dizendo, manter o controle sobre a sociedade em situações extremas, em que o legislativo, executivo ou federativo perpassem os seus limites de atuação. Porque é o indivíduo, ele é o que mais sofre por conta dessas leis injustas e imorais ou por conta de um poder executivo corrupto que se venda ao dinheiro. E o John Locke conclui aqui dizendo que uma longa série de abusos justifica a dissolução e cada vez mais que se demora afasta a chance de recuperar o governo. O que o John Locke está dizendo é o seguinte, que se as pessoas forem perdendo cada vez mais a sua liberdade, seu direito à vida, liberdade e propriedade, até que elas se toquem o que elas estão passando, ou até mesmo o cenário que está se colocando diante delas, caso elas demorem cada vez mais para reagir contra esses governos tirânicos, vai ser cada vez mais difícil de recuperar o poder, de recuperar o controle da situação e devolver o poder a quem? Ao povo, que foi ele que abriu mão do poder inicial para se viver em sociedade. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, para não deixar-se que o governo tirânico ocupe-se e fique cada vez maior. E por último, o John Locke comenta aqui, o estado de guerra criado pelo monarca justifica o combate e a luta pelo seu fim. Resumindo, e aqui eu vou concluindo nossa aula, a partir do momento que o monarca desrespeitou as leis, ou melhor dizendo, começou a criar leis injustas, imorais, danosas à lei, melhor dizendo, o poder legislativo, ou quando o executivo, o rei, o monarca ou o príncipe, começou a agir em nome da força, em nome do dinheiro, em nome de interesses escusos e pessoais, ou surrupiando, corrompendo o próprio poder legislativo, é justo e honesto e mais do que necessário o combate e a luta pelo seu fim. Isso é curioso porque vale a pena comentar sobre isso, que isso está ancorado também no magistério da Igreja Católica. A Igreja Católica deixa isso muito claro. A partir do momento que um rei, mesmo que imbuído do poder divino, ele comece a agir de maneira injusta para com seus súditos, ele tem que sim ser destronado. Deixando bem claro que o John Locke de forma alguma é a favor de poderes ou de regimes autoritários. E aí encerro aqui o livro do John Locke com o próprio John Locke, no último parágrafo, quando ele vai falar sobre da dissolução do governo. Resumindo, o poder que cada indivíduo deu à sociedade com sua associação nunca pode ser devolvido a ele enquanto a sociedade existir. Entretanto, esse poder sempre permanecerá na comunidade, pois sem ele não existe qualquer comunidade. Nem mesmo a comunidade civil, o que é o contrário ao acordo inicial. Quando a sociedade leva o legislativo a todas as comunidades do homem para que seja exercido por seus membros e sucessores, com autoridade para providenciar esses sucessores, o legislativo nunca pode reverter ao povo enquanto o governo durar, pois, ao ter habilitado um legislativo com poder para continuar para sempre, o povo entregou todo o poder político ao legislativo e por isso não pode mais reavê-lo. Entretanto, se tiverem estabelecido limites para a duração desse legislativo e tornado esse poder supremo apenas temporário,
Ou ainda, quando pelos fracassos dos que detêm a autoridade, ele pode ser confiscado, e assim, com o confisco ou término do tempo estabelecido, o poder volta a ser da sociedade. E o povo tem o direito de agir como supremo e exercer ele mesmo o legislativo, ou criar uma nova estrutura, ou até mesmo passar a base antiga para as mãos que considera adequadas. Bom, e assim concluímos a nossa aula sobre o livro do John Locke, segundo tratado sobre o governo civil, também considerado um marco fundamental do pensamento liberal. O próprio John Locke é tido como muitos como o pai do liberalismo. E assim concluímos a nossa aula. E só um adendo, apenas a critério de curiosidade, a Constituição dos Estados Unidos da América foi baseada em cima desses preceitos defendidos por John Locke aqui em seu livro. Apenas para deixar isso aqui a critério de curiosidade. Lembrando, na próxima semana nós iremos ver um livro do Adam Smith, também considerado um dos grandes pensadores do liberalismo, especialmente o clássico, e também ele é também conhecido como o defensor primeiro do que veio a ser conhecido, obviamente, como o capitalismo. Lembrando, dúvidas, perguntas e críticas, deixem aqui no espaço dos comentários, e a ideia é fazer uma live respondendo essas perguntas, essas dúvidas e essas críticas que porventura vocês venham a ter. Só lembrando, o livro na íntegra, o livro está disponibilizado aqui embaixo mesmo na plataforma em PDF. Vocês podem ter acesso a todo esse material de leitura que eu preparei. Não somente o livro, como as minhas anotações eu vou deixar na plataforma aqui do curso. Beleza, pessoal? Então nos vemos na próxima semana com a aula do livro do Adam Smith chamado Teoria dos Sentimentos Morais. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau.